Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando numa porrada de sinal, 2 pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 95% das questões que cobram pontuação cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, ó, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui 3 estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação, e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó, eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, a terceira, eles fecharam a porta? Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso dar mole de pensar que a vírgula é uma pausa, porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta e em algum momento ele coloca uma vírgula. Aí você pensa, impossível, ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem pra gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental, porque ela ensinou assim, ó, SVO e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinho aqui? O complemento é, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele, na ordem direta, tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. Vou apresentar uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode.
Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o que? Então, quem comeu? Aqui, ó, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come alguma coisa, no caso, comeu uma torta. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo, porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto, ele exige um complemento verbal, que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo, porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais, foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não, o verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula, que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte, alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí fala, ó, Sidney, comeu uma torta ontem, isso aqui não fui eu não. Entendeu a pegada? Agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Porque é o seguinte, o que a gramática versa e de forma não muito clara, esse é que é o problema. Ela versa o seguinte, que o adjunto adverbial deslocado de curta extensão terá vírgula facultativa e o adjunto adverbial de longa extensão terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte, o que é facultativo, o que é obrigatório, porque o que é pequeno e o que é grande, isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático que vai dizer que 2 palavras já tornam a adjunta adverbial grande, mas também tem autor que vai dizer que apenas 5 palavras tornam a adjunta adverbial grande. E aí, como é que eu fico? O que eu vou definir? Aí é o seguinte, a Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou nesse aspecto. Então, para a Academia Brasileira de Letras, 3 palavras ou mais tornam a adjunta adverbial grande. E tem uma banca que já se posicionou diversas vezes no edital, porque ela imita a ABL. É a banca CESP. Então, a banca CESP, ela define no edital que 3 ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. As outras bancas tendem a ir pelo mesmo caminho, mas normalmente sequer entram nessa seara. Elas apenas cobram a justificativa daquela vírgula. Ah, aquela vírgula ali está certa? Tá. Por quê? Porque é um adjunto adverbial deslocado. Ah, mas é facultativo ou obrigatório? Nem entram na seara. Só para citar como exemplo, para FCC, a vírgula do adjunto adverbial deslocado é sempre facultativa. Não importa se o adjunto adverbial é pequeno ou é grande. Para a FCC é facultativa. Agora, e para as outras bancas? Para Sesgran Rio, para a Vunesp, para Exatos, para, sei lá, banca Consuplan, como é que vai funcionar? Aí esses camaradas, como eu disse a vocês, eles vão trabalhar apenas o reconhecimento daquela vírgula ali pela justificativa. Ah, tem uma adjunta adverbial deslocado. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui para a gente entender isso. Ó. Ontem, Sidney comeu uma torta. E na semana passada, Sidney comeu uma torta.
Teoricamente, como já tem um posicionamento, pelo menos da Academia Brasileira de Letras e pelo menos da Banca CESP, a gente parte do pressuposto que ao ter uma adjunta adverbial curto ou pequeno, a gente tem uma vírgula facultativa. Quando eu tenho 3 ou mais palavras, eu tenho uma vírgula obrigatória. E aí eu vou frisar uma parada importante para vocês. Se liga, você não vai fazer só este concurso, você vai fazer diversos concursos, não é verdade? Então você precisa dominar o conhecimento da pontuação, o conhecimento da vírgula e ainda assim precisa entender como as bancas pensam. Então vamos lá, se você encara o CESP, é assim que vai funcionar. 1 ou 2 palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. E se eu encarar a FCC? Não importa, a vírgula é facultativa sempre. Se o adjunta adverbial é pequeno ou se for grande, pode ter até 10 palavras. É uma vírgula facultativa. Agora, e as demais bancas? Cobram a justificativa da vírgula. É a primeira possibilidade que as outras bancas podem fazer. Então, vai perguntar por que tem vírgula aqui na frase ontem Sidney comeu uma torta. Porque tem um adjunto adverbial deslocado. E como é que a gente sabe isso? Porque o adjunto adverbial ele tem a posição original no final da frase. Se eu jogo para o início da frase ou para o meio da frase, ele foi deslocado. Se está no início, eu coloco uma vírgula. Se está no meio, eu coloco entre vírgulas. Mas a gente sabe que aqui é uma vírgula facultativa. Agora, na semana passada, vírgula, Sidney comeu uma torta. Qual é a justificativa? A mesma do exemplo acima. A gente tem ali uma vírgula que está isolando um adjunto adverbial deslocado, que tem como posição original o final da frase. Agora, segunda possibilidade. Até aqui, a gente só cobrou a justificativa da vírgula. Essa banca, que não é nem a FCC, nem o CESP, por exemplo, qualquer outro tipo de banca, ela pode trabalhar da mesma forma que a FCC e o CESP trabalhariam na primeira frase aqui, ó. Ontem Sidney comeu uma torta. Qualquer banca poderia, por exemplo, colocar esta frase e perguntar assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não altera o sentido? E aí você tem certeza. Vírgula facultativa. Agora, para qualquer tipo de banca, para qualquer tipo de gramático, quando eu tenho uma palavra, não adianta, né, gente? A estrutura é pequena e a vírgula é facultativa em qualquer banca. Então, por mais que você esteja encarando uma banca que você, de repente, nunca viu na vida, né? Isso pode acontecer. Se cai esse tipo de questão, com certeza o avaliador vai colocar só uma palavrinha. Ele não vai entrar na seara daquela discussão toda gramatical. E aí, quando ele coloca só uma palavrinha, que você sabe que sintaticamente é uma adjunta adverbial e está deslocado, a vírgula é facultativa, com certeza. Então, aqui, tanto faz eu dizer Sidney, vírgula, comeu uma torta, como dizer... Perdão, tanto faz eu dizer ontem, vírgula, Sidney comeu uma torta, como faz eu dizer ontem Sidney comeu uma torta. A vírgula é facultativa para qualquer um. Se só tem uma palavra, não tem discussão. O problema é quando a gente começa a apresentar mais palavras. Só que aí é o que eu falei para vocês. Para a FCC, vírgula facultativa sempre. Para o CESP, vírgula obrigatória a partir de 3 palavras. E para as outras bancas, eles só querem a justificativa. Ah, tá ali... Tá certo. Por quê? Porque é uma vírgula que marca um adjunto adverbial deslocado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos brincar aqui agora nas próximas frases que eu vou apresentar a vocês. E aí depois eu ainda vou apresentar uma outra parada bem bacana, hein? Então vamos lá, ó. Olha aqui. Os rapazes leram o livro no final da semana passada. E pensando nessa estrutura que a gente acabou de estudar aqui agora, eu tenho o verbo. Leram. Aí quem foi que leu? Os rapazes. Então aqui eu tenho o sujeito e o verbo. Pode ter vírgula? Não. A gente tem de enfatizar isso. Não pode ter vírgula. E aí nesse contexto quem lê alguma coisa. No caso, o livro. É o objeto direto. Então tem um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aqui pode ter vírgula? De jeito nenhum. Mas apareceu aqui um algo a mais, ó. No fim da semana passada. Então, neste caso, como a ordem é direta, eu não preciso colocar vírgula. Mas eu posso ter aqui uma vírgula
facultativa. Com que intuito? Sei lá, de repente num relatório, numa escola, um coordenador entra na sala para reclamar que os alunos não estão lendo, e aí o professor fica extremamente chateado e vai se reportar à direção. Aí lá no relatório dele ele vai colocar: os rapazes leram o livro, vírgula, no final da semana passada, para dizer que faz pouco tempo que leram. Então ele dá uma enfatizada. Entendeu a pegada? Agora, é óbvio que as bancas gostam de brincar com esta estrutura deslocada. Então olha só a segunda frase: os rapazes leram no fim da semana passada o livro. E aí pensa comigo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas dos nossos professores, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, eu espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo. Você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau.